E o dinheiro para ele é a solução de todos os problemas, mas isso é a maior mentira implantada por Satanás na face da terra. Meus irmãos, no Antigo Testamento, ele era dividido de uma forma diferente daquilo que nós estamos acostumados, né? Nós temos o Pentateuco, nós temos os profetas maiores, os profetas menores, misturado nós temos os livros poéticos, mas antigamente, no Antigo Testamento, para o povo hebreu, o judeu, a palavra ela está dividida em 3 grandes blocos. O primeiro bloco são os 5 primeiros livros, a Torá, Pentateuco. Depois nós temos os livros sapienciais, ao qual Provérbios faz parte. E depois os profetas. Então, em determinadas passagens bíblicas, os irmãos vão observar que a palavra faz referência à Torá. Em outros momentos, ela faz referência aos profetas. E às vezes as pessoas confundem quando diz os profetas, como se fosse um profeta, né, específico, ou o conjunto dos profetas. Mas não, são os escritos, era a própria palavra de Deus. Provérbios faz parte dos livros sapienciais, juntamente com Jó, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Salomão e Salmos. Provérbios declara, então, em seu conteúdo, um tema muito interessante, muito objetivo, que é incutir a sabedoria de Deus no povo. Salomão, então, ele começa a escrever esse livro inspirado por Deus, dizendo que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Portanto, com temor no coração, diante de Deus, diante de um Deus todo-poderoso, Salomão, ele começa a escrever esse livro. E esse livro que contém a sabedoria, que na verdade nós sabemos que não era a sabedoria de um homem, não era a sabedoria de um rei simplesmente, mas era a própria sabedoria de Deus, que foi sim imputada no coração desse homem. Essa sabedoria, ela é uma preciosidade, é uma riqueza gloriosa, ao ponto de, na época de Salomão, as pessoas e todos os reinos ao redor admirarem a sabedoria de Salomão e buscar, de alguma forma, absorver um pouco dessa sabedoria, absorver um pouco desse conhecimento, absorver um pouco desse Deus de Israel, para colocar em prática dentro do seu reinado. Tamanha a fama da sabedoria de Salomão, que na verdade era a sabedoria e é a sabedoria de Deus. Quando Salomão ele estava prestes a assumir o trono de Israel, ele orou a Deus, e Deus, diretamente a Salomão, Deus se revela e diz a Salomão: pede o que você quiser. Salomão, ele poderia pedir bens, poderia pedir riquezas, poderia pedir todos os reinos da terra, mas Salomão pede sabedoria. E Deus deu a Salomão a sabedoria, deu a Salomão riquezas, deu a Salomão de fato todos os reinos da terra, porque todos se curvaram diante da sabedoria desse rei de Israel. Então essa sabedoria, por que eu estou dizendo isso aqui aos irmãos? Porque essa sabedoria é a própria palavra de Deus, falando ao coração dos homens naquela época. E todas as nações, observando a conduta de Salomão, observando a prosperidade, a paz, a harmonia, observando tudo aquilo que o povo fazia em adoração a Deus e cumprindo com aquela sabedoria do rei, essa fama ela se espalhou de tal forma que reis, rainhas de lugares distantes
distantes vinham ao encontro de Salomão. Caminhavam, traçavam uma jornada longa, difícil e árdua, porque antigamente não era tão fácil como hoje em dia. Você compra uma passagenzinha, pega um avião e 1 hora você está aqui. 2 horas, 3 horas, 4 horas, não. Era difícil, irmãos. Imagine as pessoas saindo, a rainha, conhecida como Rainha de Sabá, saindo lá da Etiópia, um lugar distante, longe, longínquo demais, arrumando carro, cavaleiro, dinheiro, riquezas, alimentação, para vir com uma tropa de pessoas enfrentando o sol escaldante, o deserto, vento, frio, calor, enfrentando tudo isso, para chegar diante do rei Salomão, para ouvir, só isso que ela queria, ouvir a sabedoria de um homem, que na verdade é a sabedoria de Deus. Então o que está exposto aqui diante de todos nós, fez com que homens viessem e mulheres de lugares distantes, para ouvir admirados com tamanha sabedoria. E às vezes, na nossa contemporaneidade, nós abrimos a palavra de Deus, abrimos Provérbios, como se fosse um livro qualquer, como se fosse qualquer conselho, como se fosse um provérbio chinês, ou um dito popular brasileiro. Mas não, irmãos, é a sabedoria do próprio Deus. Por isso requer toda a nossa atenção, requer que nós venhamos esquecer de tudo, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, de tudo que enfrentamos até aqui, de abrir o nosso coração e dizer a Deus: fala, Senhor, fala, porque o teu servo te ouve. E a palavra de Deus sendo exposta é de fato a boca do Senhor falando ao nosso coração. Então agora Salomão, ele expõe essa sabedoria gloriosa de Deus, e ele diz ao povo: torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e está seguro. Que nome é a torre forte? E quem são esses justos? Eis a questão. As pessoas poderiam entender que era o povo judeu, que era uma exclusividade para eles. As pessoas poderiam entender que torre forte era Jerusalém, era um lugar físico. As pessoas poderiam entender que torre forte era o templo que Salomão havia edificado. As pessoas poderiam entender que justos eram aqueles que subiam ao templo, e que o templo, um local físico, parede, pedra, era de fato a torre forte do povo de Israel. Mas quando Salomão escreve essa palavra como se fosse um enigma, porque o Velho Testamento, diz Paulo aos Colossenses, que é como uma sombra das coisas que hão de ser reveladas em Cristo. Por isso Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então qual é o significado real? Qual é a leitura correta desse texto bíblico? Sempre que nós olhamos para o Antigo Testamento, irmãos, sempre, anotem isso e prestem atenção, sempre que nós olhamos para o Antigo Testamento, o Antigo Testamento era uma sombra de Cristo. É como se eu estivesse aqui diante dos irmãos e a luz do sol batesse no meu corpo e ficasse uma sombra. Você olha e não vê moidinho, você olha tão somente para a sombra. Quando a sombra ela vai chegando na frente, você imagina que é um homem pela sombra. Você imagina que é uma pessoa que tem o cabelo curto quando você olha para a sombra. Algumas coisas você consegue identificar, outras você não consegue identificar, não é assim? Aí de repente a sombra some, a luz brilha e só o homem aparece. Quando você olha para ele, você fala: agora de fato eu sei que é um homem que tem um cabelo curto, que tem uma barba. Eu vejo que ele está de terno, que ele tem gravata. Eu sei a altura desse homem. E exatamente isso é a palavra de Deus. O Antigo Testamento é a sombra e o Novo é Cristo, apresentando quem ele de fato é, apresentando de fato quem Deus é. Por isso ele diz: aquele que conhece a mim, conhece o Pai.
Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Vocês precisam me conhecer. Eu sou o caminho, eu sou o mediador, eu sou o Deus que veio ao mundo para fazer com que o Pai seja conhecido. O que Ele quis fazer? Ser conhecido do Pai. Quando Cristo veio ao mundo, imagine, irmãos, se jamais houvesse o pecado. O pecado não entrou no coração de Eva, não entrou no coração de Adão. O que você não conheceria de Deus? Você conheceria o amor de Deus. Você conheceria o amor de Deus. Você conheceria o poder de Deus, porque Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas jamais você conheceria a graça de Deus. Jamais você conheceria a misericórdia de Deus. Jamais você conheceria a ira de Deus. Jamais você conheceria a ação de Deus em julgar o pecador, o justo Deus. Você não conheceria esses atributos de Deus. Então, quando Cristo veio à terra, Ele veio para apresentar algo que ninguém conhecia: mistérios. Por isso você vê na palavra de Deus, em vários momentos, o mistério de Deus foi revelado. Que mistério é esse? Aí as pessoas confundem isso, achando que mistério é subir no monte e receber alguma coisa. Não é isso, não. A palavra de Deus não diz que mistério é isso. A palavra de Deus diz que mistério é aquilo que estava oculto diante de todas as gerações, em todos os tempos, em todas as eras. Mas em Cristo foi revelado, em Cristo foi descortinado. Hoje, em Cristo, nós conhecemos a graça de Deus. Hoje, em Cristo, nós conhecemos a misericórdia de Deus. Hoje, em Cristo, nós conhecemos o favor de um Deus bendito em relação a homens e mulheres pecadores, indignos de tal graça, de tal salvação e de tal merecimento. Então, quando Salomão diz aqui, torre forte é o nome do Senhor, e os justos correm para lá, no momento ali fica difícil compreender o que Salomão estava querendo dizer com essas palavras, com essa sábia palavra repleta de conhecimento e de sabedoria de Deus. Mas Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, que é uma carta robusta teologicamente, é a carta, eu ouso dizer aqui, é a carta mais robusta teologicamente, porque Paulo tinha um propósito, e esse era o propósito do Espírito Santo, que era fazer com que Roma, naquela época, que era o coração da humanidade, era o eixo ali de toda a cultura, que em Roma fosse estabelecida uma igreja madura, uma igreja profunda na palavra de Deus, e que essa igreja fosse o pedestal, ou o trampolim, para que o evangelho fosse espalhado aos quatro cantos da terra. Então Paulo escreve uma carta repleta de conhecimento de Deus, e ele diz no capítulo 3, do verso 10 ao verso 18 o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Salomão disse, o justo corre para a torre forte, que é o nome do Senhor. Mas quem pode correr para a torre forte, se não há um justo sequer? Nenhum. E ele continua dizendo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer, ninguém. A garganta de todos, a garganta deles é como um sepulcro aberto, e a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor, que é o princípio da sabedoria, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, então quem pode correr para a torre forte, se os pés da humanidade, mediante o pecado de Adão, correm para derramar sangue agora?
O justo corre para a torre forte porque sabe que na torre forte há segurança. Mas cadê os justos da terra? Cadê a fé? Haverá fé na terra? Alguém pode produzir fé por si mesmo? Não tem como ter um justo capaz, um justo que diga diante de Deus e diante dos homens: eu sou justo, eu mereço, eu não pequei, eu nunca pequei diante de Deus. Não há um sequer. Então, diante dessa afirmação, o sábio conselho de Salomão, ele fica como se fosse sendo uma utopia. Não é possível, é uma miragem, estamos todos perdidos, não tem como, não tem justo nenhum. Se não existe justos, quem correrá para a torre forte? Romanos capítulo 3, um pouco mais abaixo, versículo 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, de forma gloriosa, irmãos, de forma maravilhosa, o apóstolo Paulo ele descortina aos nossos olhos a melhor notícia que homens injustos como eu e você e toda a humanidade podem ouvir. Essa é a grande notícia. Esse é a real boa nova. Isso é o anúncio do Evangelho de Deus. O que é Evangelho? É toda essa realidade que foi apresentada. E diante dessa realidade, calma, há uma esperança. Jesus Cristo, Deus, encarnou, se fez carne, veio à terra e se tornou, na terra dos viventes, o único justo. O único que pode levantar os olhos a Deus e dizer: eu sou justo, eu não pequei, jamais cometi pecado, jamais errei, e eu mereço sim correr para a torre forte, eu mereço sim estar seguro, estar aos braços do Pai, eu mereço. Mas exatamente nesse momento, irmãos, em que Cristo poderia anunciar isso, ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Naquele momento, Jesus tirou o cálice da ira de Deus que estava nas nossas mãos, na mão da igreja, na mão do povo dele, na mão dos seus eleitos, na mão do verdadeiro Israel de Deus, que não é físico, não é nação, não é etnia, mas é o Israel de Deus espiritual. Naquele momento, o cálice da ira foi tirado da mão de um povo, e o cálice da salvação que estava na mão de Cristo, o cálice do merecimento, o cálice daquele que poderia correr a torre forte, foi entregue na nossa mão. Irmãos, isso é maravilhoso. Irmãos, isso é glorioso. Eu não posso salvar a mim mesmo, você não pode salvar a você mesmo. Você é pecador, você é injusto, você carece da glória de Deus e da graça desse Deus bendito. Todos nós carecemos disso, mas Jesus Cristo veio ao mundo e não usurpou a vontade do Pai. Ele fez exatamente conforme a vontade do Senhor, e a vontade de Deus era mostrar ao mundo, às suas criaturas, a tudo aquilo que Ele fez, a sua infinita graça. Esse atributo de Deus, que jamais seria conhecido, será conhecido na sua plenitude em mim, em você. A graça de Deus vai ser revelada no dia em que Jesus Cristo nas nuvens voltar e o seu corpo for revestido de incorruptibilidade. Naquele dia, todos nós reconheceremos a graça de Deus em Cristo Jesus. E naquele momento, o nome do Senhor, que é torre forte, todo joelho se dobrará e toda língua confessará: essa era a torre forte. Esse é o Senhor Jesus,
a quem um povo humilhado, maltratado, perseguido, morto, apedrejado, anunciava e nós não demos crédito. E nós estaremos seguros, irmãos. Nós estaremos seguros. Torre forte é o nome do Senhor. Jesus Cristo é a torre forte. O justo corre para ela e está seguro. O justo corre para ela, não pelos nossos pés, porque se apressavam para derramar sangue, mas pelos pés do justo. Foi Cristo que fez tudo por mim e por você. Cristo é tudo, irmãos. É tudo que nós temos. Mas existem pessoas que estão sendo ludibriadas nesse momento, enganadas, que estão caindo na astuta cilada do vil tentador, do diabo. E essas pessoas estão sendo enganadas, ludibriadas, com uma falsa sensação de segurança. E o texto diz que essas pessoas têm como torre forte, não ao Senhor, como nós aprendemos e vimos aqui nessa noite. Para eles, torre forte não é a salvação em Cristo, não é a fé, não é a graça. Para eles, salvação e segurança são os bens materiais. O amor à matéria, o amor ao dinheiro. Mas o que eu estou dizendo aqui, e que o texto fala sobre os ricos, não são os ricos simplesmente aqueles que possuem os bens materiais, porque existem pessoas sem condição material e que são apegadas ao dinheiro, e são amantes do dinheiro mesmo não tendo absolutamente nada. E existem também pessoas que possuem condição e que não são apegadas ao dinheiro. A questão aqui não é ter, a questão aqui é ser possuído pelo dinheiro. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e atormentarão a si mesmos com grande ruína, com grande dor, com grandes e muitas dores, diz o texto. O problema então não está no dinheiro em si, mas no amor ao dinheiro. O problema em si não está nas notas e nas moedas, pegando e ajuntando, atrarei para mim maldição. Não, está no seu coração se encurvar diante das notas e das moedas. É isso que o texto está dizendo. Por isso, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E fundo de uma agulha, só para a gente contextualizar aqui, não é essa agulha, né? É crochê que fala? Não? É agulha, como é que é? Costura. Não é agulha de costura. Aí você imagina um camelo passando no fundo de uma agulha de costura. Você fala, impossível. Ah não, o fundo de agulha era um local em Israel onde os camelos eram colocados com muita dificuldade e passavam um por um. Então é mais difícil, é trabalhoso fazer isso. Fazer com que o homem venha curvar o seu coração diante de Deus e deixar o orgulho, a soberba e o amor pelo dinheiro é difícil. É um milagre. Só Deus pode fazer isso. Então o problema aqui não era o dinheiro, era o amor ao dinheiro. E quem não está em Cristo está confiado então no dinheiro. E o dinheiro para ele é a solução de todos os problemas, mas isso é a maior mentira implantada por Satanás na face da terra. E as pessoas acham que o dinheiro vai trazer para ele segurança, que o dinheiro vai trazer para ele solução de todos os seus problemas. Eu não estou dizendo que possuir dinheiro é algo ruim e tenebroso, não estou dizendo isso. Mas possuí-lo sem entendimento de que tudo na face da terra é para a glória de Deus, isso é terrível.
E a palavra do Senhor, ela nos diz em Marcos, capítulo 8, verso 36, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que proveito há? Cadê a segurança? Onde estarão os seus bens? Eles vão poder comprar a salvação diante de um juiz justo? Não tem como dar um jeitinho brasileiro, não tem como encher uma maleta de dinheiro, chegar diante de Deus e falar: Deus, me ajuda, eu vou te subornar. Porque a palavra diz que Deus é o dono de todo ouro, toda prata, toda riqueza, possui Deus, é tudo dele. Ele criou todas as coisas, é óbvio isso, tudo é dele. Então não tem como dar um jeitinho diante desse problema que é o pecado na vida do homem. Não tem remédio para isso. Você não vai encontrar em prateleira de farmácia. Não tem dinheiro que pague isso. Mas o Evangelho é Cristo é a cura, irmãos. Cristo é a solução. E somente em Cristo nós podemos adentrar na torre forte. Porque a torre forte é, de fato, o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso Salomão ele diz o seguinte: antes da ruína daqueles que estão abraçados à matéria, o coração do homem se gaba, mas a humildade procede à honra. A humildade vem à frente da honra. A humildade é anunciada para que haja de fato honra. E essa é a missão daqueles que já foram alcançados pela graça de Deus. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão dos eleitos de Deus. Essa é a missão daqueles que já tiveram as suas vidas transformadas pela exposição da palavra. É a missão daqueles que já foram regenerados, daqueles que já foram justificados, daqueles que estão se santificando e aguardando no Senhor. Qual é a missão? Anunciar a humildade. Como assim? Anunciar a humildade antes da honra. Em um determinado momento Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Anunciar a humildade é anunciar a palavra. Anunciar a humildade é anunciar o Cristo, que é a própria palavra. E essa é a nossa missão: ser sal do mundo, ser luz do mundo, é resplandecer a Cristo, é anunciar essa torre forte, é gritar, irmãos, aos quatro cantos da terra. Se as pessoas não derem ouvidos, como não deram no dia de Noé, no dia do dilúvio, não tem problema. Nossa parte nós fazemos é anunciar. A salvação é de Deus, é Ele que salva. Salvação é monergismo, é Deus salvando. Depois que Deus salvou, o morto responde. Se nós respondemos sim ao Senhor, é porque de uma forma gloriosa, monergia, Deus, Ele nos salvou. Não é sinergia, não é uma via de mão dupla, é Deus salvando, é Deus escolhendo, é Deus elegendo, é Deus imputando a fé, é Deus puxando para a sua graça. Então, se nós somos salvos, meus irmãos, o nosso coração deve se encher de gratidão. Deus me salvou, Deus me elegeu, Deus me escolheu, Deus revelou em Cristo Jesus a fé, e a graça de Deus me puxou pela cruz do Calvário. E se hoje eu sou salvo, bendito seja o Senhor, porque eu não poderia salvar a mim mesmo. Glória a Deus. E eu não salvaria a mim mesmo. Se eu olhasse para o céu e visse um homem pecador como eu, não merece, não é digno. Mas a graça de Deus, o amor de Deus foi revelado em Cristo Jesus, e pela cruz Ele nos atraiu e Ele nos salvou. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, os humildes serão exaltados. Anunciemos a humildade para que eles possam ser exaltados, assim como nós também seremos exaltados. Mas que exaltação é essa? Vamos sentar no trono? Não. Vamos ser salvos. Essa é a exaltação, essa é a honra que eu não mereço, mas que Cristo me dará. Essa é a honra que nós não merecemos, mas que Deus, pela sua graça, nos dará.
aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, devem anunciar a humildade, anunciar o Cristo da cruz, porque Ele é o maior exemplo de humildade. O único que não tinha pecado, o único que não merecia a cruz, o único que não merecia tomar o cálice da ira de Deus, e Ele se humilhou diante de Deus e diante dos homens, lavou os pés de pecadores como eu e você, e humilhando a si mesmo, não usurpou o trono de Deus, mas fez toda a vontade do Senhor, e salvou as nossas vidas. Eu não me humilharia diante desse Senhor? Anunciai a humildade, irmãos, e a honra chegará logo depois. E quando nós iniciarmos esse anúncio, essa proclamação, aqueles que estavam distantes e amantes do dinheiro e que estavam iludidos com a sua falsa segurança e com o falso muro de matéria que estava ao seu redor, aqueles que são de fato os eleitos de Deus, eles vão despertar e deixarão o orgulho e o amor ao dinheiro e estarão cheios de humildade, crescendo na graça de Deus, assim como nós estamos crescendo em santificação. Cheios de Jesus Cristo, serão exaltados, serão salvos e estarão seguros, e todos nós estaremos seguros para sempre, irmãos, para sempre, nos braços do Pai. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza.